Salve galera! No vídeo de hoje eu tenho a honra de receber esse pastor querido, uma das referências na nossa nação, e não só na nossa nação, mas também nas nações da terra, que tanto tem contribuído com o crescimento do Evangelho, tem nos influenciado a sermos pessoas que estão crescendo cada vez mais naquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Estou aqui com o pastor Luciano Subirá. É nóis. É uma honra tê-lo aqui na nossa cidade, no nosso vídeo. E eu gostaria, pastor, de que o senhor falasse para nós, nos incentivasse, nos motivasse, nesse contexto de uma cultura onde a gente possa desenvolver mais esse nível de aprendizado na palavra, leitura de livros, né, sobre crescer nas raízes, não apenas no externo. Bom, é um assunto que eu julgo importantíssimo e que para mim é fácil falar disso. Fácil pelo privilégio da criação que eu tive. Né? Meu pai era um autodidata, ele lia, estudava de tudo. Né? Não tinha assunto que você tocasse com ele que ele não tivesse conversa. Mas papai entendia, até na própria perspectiva bíblica, a importância do conhecimento. Eu gosto sempre de citar um texto bíblico lá do livro de Provérbios, né? Que é Provérbios 18:15, diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. A responsabilidade de adquirir conhecimento e procurar o saber é nossa, né? E muitas vezes, pela cultura do Brasil, ser uma cultura onde a educação não é tão forte, onde a média de leitura do brasileiro, comparado com o resto do mundo, é muito pouco. A gente perde para muitos países de terceiro mundo em condições econômicas e às vezes de educação que não tem os nossos números e índices, né? E às vezes a gente acaba se escondendo atrás dessa desculpa cultural, dizendo, não, eu não gosto de ler. Outro dia a pessoa falou para mim, não, eu não gosto de ler. Né? Eu falei, mas você não tem direito de não gostar. Né? Porque eu falei, como que você vai ser profundo no relacionamento com Deus sem ser profundo na Bíblia? E como você vai ser profundo na Bíblia sem ler? Né? Não adianta apenas ouvir a leitura e a opinião de outros. Embora isso traga acréscimo, você tem que ter o seu relacionamento. Mas outro dia uma pessoa falou, não, pastor, é que eu sou ruim na leitura. Eu falei, você não vai ficar bom não, porque você não treina. Né? Então, eu acho que algo que vale a pena mencionar aqui é que na fase de pré-adolescência, um dia eu e meus irmãos chegamos de casa, provavelmente da escola, porque na minha lembrança a gente está entrando todo mundo junto, e não tinha mais televisão em casa. Meu irmão mais velho, eu brinco em nome do sindicato dos filhos frustrados, vai lá perguntar, porque naquela época não tirava satisfação com pai e mãe. Ele vai perguntar, papai, cadê a televisão? Meu pai diz, eu vendi. Né? Aí meu irmão toma um folho, cria coragem, diz, vai comprar outra? Meu pai diz, não. E aí meu irmão cria coragem para fazer a terceira e última pergunta. Eu brinco que parecia aquele episódio de Abraão intercedendo por Sodoma. Não se ire o Senhor se eu falar uma vez mais. Aí meu irmão pergunta ao meu pai, por que não? E meu pai baixou um decreto aquele dia. Eu lembro dele dizer assim, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Ele falou assim, vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia, papai exigiu que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola. No início pareceu chato, depois aquilo foi virando hábito, o hábito transformou em prazer. Hoje, quando eu olho para trás, eu tenho uma gratidão a Deus por ter proporcionado isso para a gente. Mas a conta que a gente não fez na época é que o ano tem 52 semanas. Ou seja, meu pai fazia a gente ler mais de 50 livros por ano. Uau! Fora a leitura bíblica, que era obrigação diária. Então, das imagens mais fortes que eu tenho do meu pai era diariamente ele estudando tanto a Bíblia, com aquele monte de enciclopédia, lendo livro. Uma das coisas que o papai mais investiu dinheiro, não que ele tivesse muito, mas na nossa limitação faltava muita coisa, mas não faltava literatura evangélica em casa. Então, eu sou grato a Deus. Aos 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu queria me preparar para servir a Deus. Mas nenhum seminário, nenhuma escola de ministério, nenhum instituto bíblico aceitava aluno com menos de 18. Como é que você fala para um moleque de 15 anos, pilhado, querendo aprender? Não, você tem que esperar 3 anos para matricular no outro curso que vai levar mais não sei quantos anos. Eu falei, olha, eu posso esperar para entrar na escola, mas não vou esperar para aprender. Então já tinha o hábito da leitura, eu ataquei aquela biblioteca do meu pai, mas ataquei assim com força. Eu lembro que aos 18 anos de idade, um dia alguém me fez a pergunta, quantos livros você já leu? Eu falei, sei lá, mas depois fiquei curioso. Eu falei, bom, não tem como ser exato, mas deixa eu tentar mensurar. Aí pegando aquela média dos livros que a gente lia semanalmente ao longo do ano, tudo que eu conseguia lembrar, o que eu pude contar na biblioteca do meu pai, de repente eu cheguei a uma conta que a coisa já estava pelo menos em torno de uns 400 livros.
né? Então, assim, leitura, você cria um hábito e você tem que fazer sempre. Eu digo para as pessoas, leia todo dia, nem for um pouquinho, né? Leia sempre, faça disso um hábito. E meu pai costumava dizer, não sei de quem é a frase, mas ele dizia, quem lê mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor e vive melhor, né? Aos 18 anos de idade, eu finalmente fui para o Instituto Bíblico. Eu fiz só alguns meses de aula. Um dia o diretor me chama e ele falou, olha, eu nunca fiz isso na minha vida antes, não sei se eu vou fazer isso de novo um dia, nunca soube de ninguém que tenha feito, mas ele olhou para mim e falou assim, é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. E ele falou, eu não vou perder seu tempo deixando você fazer as aulas. Para encurtar, ele me botou para dar aula, né, para a classe, ajudei a formar a turma, não tenho diploma, mas eu não posso dizer que não acredito na literatura. Em primeiro lugar, Deus acreditou nela, a palavra dele chegou nesse formato. Segundo, você vê na própria Bíblia uma promoção disso. Paulo diz a Timóteo, aplica-te a leitura, né? Quando ele está na prisão, ele diz para Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troade, né? E eu só fui entender isso em 2003, quando eu visitei a prisão de Paulo e Pedro em Roma, que é de onde ele escreveu, né? É um buraco na pedra, cavaram uma cisterna, e era um verão assim dos piores dos últimos 50 anos da Europa. Quando eu entrei lá, a sensação era de frio. Eu fiquei pensando, se eu tenho essa sensação de frio nesse verão terrível, como que não era no inverno? E aí dá para entender ele pedindo a capa. É necessidade básica. É como se hoje alguém dissesse, pelo amor de Deus, uma cobertinha, uma manta para eu me enrolar. Mas ele também diz assim, e traz também os livros, os pergaminhos, né? A mesma preocupação que Paulo tinha de aquecer o corpo era de aquecer a mente, dizer, cara, eu não posso perder tempo, eu tenho que me manter em constante crescimento. Aí você entende que ele não era um gigante daquele só porque espiritualmente um anjo botou o dedo na testa, deu um download, né? A Bíblia diz, o coração do sábio busca o conhecimento, procura o saber, e eu quero encorajar, a nova geração precisa disso, né? É lógico que em casa eu também toquei o terror com meus filhos, né? Minha esposa é pedagoga, ela alfabetizou os dois aos 5 anos de idade, né? Aos 6 anos de idade eu dei uma Bíblia para o meu filho, né? Que eu chamava Bíblia de gente grande, que já não era mais só com figura e tal. Eu lembro que ele me fez uma pergunta, falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em um ano? Eu falei, filho, vamos fazer a conta junto? A Bíblia tem 1189 capítulos, você divide pelos 365 dias do ano, a conta dá 3,25, que é 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia. Eu falei, para controlar esse 1/4 vai ser difícil. Então eu falei, faz assim, de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4 capítulos. Uau. Né, para compensar. Eu falei, se você tocar desse jeito, feriado, né, não tem aula, aumentava 4 capítulos. Eu falei, se você tocar desse jeito, você vai ler a Bíblia em um ano. Aí ele falou, só isso? Eu falei, mas tem que ser todo dia, né? Então a verdade é que a gente não precisa de muito, o que a gente precisa de constância. E ele começou a fazer isso todo dia. Faltavam 2 ou 3 semanas para ele fazer 7 anos, ele terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Uau. Às vezes eu conto isso, tem gente que fala assim, menino é um gênio. Eu digo, não, ele entendeu o poder do parcelamento diário, a disciplina, né? E outro dia alguém falou, não, mas não tenho tempo para ler a Bíblia, né, todo dia. Eu falei, 3 capítulos da Bíblia, só vai dizer que não tem? Podendo parcelar o parcelamento, um de manhã, um no almoço, outro de noite. O que a gente não tem é hábito. Eu falo para as pessoas, lê no banheiro, lê em qualquer lugar, mas cria um hábito de ler. Porque no início não parece, mas ao longo do tempo. Então, às vezes hoje eu quero meditar um assunto, eu paro e penso assim, o que Gênesis diz sobre isso? E eu tenho um resumo, não com todos os detalhes, mas do que cada capítulo do livro diz. Porque são anos de leitura daquilo. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, eu vou passando aquilo na mente. Eu tive um professor nos meses que eu fiz de Instituto Bíblico, a gente tinha 14 aulas. E ele deu aula do livro de Atos. Então, ele falava de 2 capítulos em cada uma das 14 aulas. Ele obrigava a gente, antes de chegar na aula, a gente tinha que ler os 2 capítulos e a gente tinha que citar 2 coisas de cada capítulo que aconteceram, né? E aquilo valia nota no final. Só que cada nova aula a gente tinha que citar os do anterior e outros, né? Então ele foi obrigando a gente a decorar aquilo tudo. Quando chegou no final do livro de Atos, cara, até hoje eu consigo citar os eventos, né, da maioria desses capítulos assim, sem muito esforço. Então, aprender a ter esse relacionamento com a Bíblia que te leve além da superfície, que ajude a ver a macrovisão, é importantíssimo. Mas não vem sem essa disciplina, dizer, eu preciso disso sempre.
Assim como a gente tem que comer todo dia para manter o corpo vivo e saudável, a Bíblia é o alimento da fé, é um alimento espiritual. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então assim, é alimento. Como que eu vou ser espiritualmente forte sem me alimentar? Então assim, não existe chance de ser um cristão que faça diferença sem envolvimento profundo com a Bíblia. E não adianta querer ler tudo de uma vez. Eu já li a Bíblia toda em 9 dias, de capa a capa. Uau! Né? Já cheguei a ler a Bíblia assim 2 vezes no mês. Eu fiz uma em 22 dias e essa outra em 9 dias. Mas era muito mais por conta de um desafio do que por necessidade. Eu não recomendo isso. A gente não tem que tentar ler tudo de uma vez, mas se a gente fizer sempre, vai fazer diferença. E lógico, a Bíblia é a base de tudo, mas tem muita literatura cristã boa que vai nos ajudar, né? Que nos dão outras perspectivas. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntam a minha forma de estudar a Bíblia, qual a sua forma? Eu digo, eu tenho 3. Uma delas, leitura corrida, Gênesis, Apocalipse. O máximo de vezes que eu puder ler, eu leio o texto. Às vezes eu leio muita coisa, leio com pressa, não anoto, não paro para refletir, eu só vou depositando aquilo para dentro. Para depois ter material para pensar e processar. A segunda forma já é completamente diferente, é lenta. Às vezes eu pego um versículo e fico horas naquele mesmo versículo. Eu leio, releio, leio de novo, oro, leio em voz alta, oro mais. E fico conversando, tentando entender aquele versículo. Isso também é um processo fantástico. Mas eu tenho um terceiro aspecto que eu acho que é muito importante, que ele envolve mais a parte de pesquisa. Então assim, cara, o que era a geografia daquele lugar? O que era a cultura daquela época? Qual era o contexto histórico? Que é o pano de fundo que te ajuda a entender melhor, e nem sempre você vai conseguir de cara enxergar tudo só no texto. Mas tem hoje muito material de estudo, pesquisa, comentários bíblicos riquíssimos. Então, esse tipo de coisa também, às vezes, ajuda a responder perguntas do questionamento da meditação, às vezes ajuda a entender melhor o cenário daquilo que a gente tem a leitura corrida, e acredito que todos eles são importantes e válidos. Né? Se as pessoas perguntarem, tem ano que eu me dedico muito à leitura corrida, tem ano que eu não leio a Bíblia de capa a capa, de uma vez só, mas eu gasto muito tempo na meditação, né? A meditação acho que tem que fazer parte da nossa vida sempre, porque Deus diz para Josué, medita no livro de dia e de noite. Né? Então assim, se eu vou ler o livro todo, a biblioteca inteira de livros que é a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ou se eu vou me dedicar a partes, eu tenho que estar sempre me relacionando. Mas a pesquisa para mim às vezes é pontual, ela depende de um assunto que eu estou estudando, depende de um texto. Né? Às vezes pode ser para entender um texto, às vezes pode ser para entender uma doutrina, um comportamento. Então isso tudo enriquece muito a gente. Eu quero deixar aí o encorajamento para a turma, acho que já falamos até demais, né? Para que se dediquem, em primeiro lugar, à leitura bíblica, segundo, literatura cristã de uma forma geral, mas terceiro eu diria a literatura de uma forma geral, porque a Bíblia diz, examine todas as coisas e retém o que é bom. É lógico que quem é novo na fé e imaturo não tinha que querer sair examinando as coisas. A Bíblia fala de uma capacidade para discernir entre o mal e o bem que vem depois de maturidade. Tem gente tentando pegar o versículo, examinar tudo e tentando aplicar isso na infância espiritual. Não recomendo, não é bom. Mas à medida que o tempo passa, às vezes para estudar um assunto, eu vou ler até quem pensa diferente de mim, que eu sei que pensa diferente de mim. Eu quero entender o outro ângulo, eu quero ter certeza que eu não deixei passar nada, eu quero na minha cabeça discutir com aquela pessoa e crescer no assunto. Então, essa cultura de leitura dentro de casa que meu pai criou fez a gente muito curioso. Às vezes eu lia bula de remédio. Uau. Aí você pergunta, qual a utilidade disso? Não sei, mas a gente aprendeu a ficar curioso. Né? Enciclopédia, conhecimento geral, mas eu acho que o foco principal é a gente conhecer a doutrina bíblica. Sr. Luciano, muito obrigado. Galera, com esse vídeo, quero encorajar vocês então a desenvolver uma cultura de leitura da palavra, porque elas são os fundamentos que norteiam a nossa existência, a nossa vida, e é o destino para onde Deus tem para cada um de nós. Um beijo no coração de vocês, marque os seus amigos nesse vídeo e compartilhe com aqueles que você sabe que precisa dessa palavra. Até a próxima. Valeu.